O que é o efeito sanfona, para quem não sabe? É aquela pessoa que consegue por um tempo, fazer dieta, exercício físico intenso, perde lá os seus 5, 6 quilos, depois não aguenta mais, aí volta a engordar tudo de novo. 20 anos emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando. Aí a gente precisa ir passo a passo, a gente precisa ir devagar e entender qual que é a realidade da pessoa. Sabe por quê? Porque você faz uma dieta restritiva demais, a pessoa aguenta às vezes 3 dias. E isso vai muito além de você chegar para a pessoa e explicar para ela assim, olha, nutricionalmente você precisa comer isso, isso, isso. Eu sei, doutor, mas é que eu gosto de comer pizza. Em se tratando de Brasil, a gente tem que entender que alimentos sem glúten, eles geralmente são um pouco mais caros. Então, por isso que eu falei. Entendeu? Muito mais caro. Você né? vai no mercado, quanto que custa um pão de forma sem glúten e quanto que custa um pão de forma tradicional? O pão de forma sem glúten, às vezes, é quase 3 vezes mais caro. Exatamente, porque não rende tanto, né? E o glúten faz render, né? Pois é. Né? Então, assim, eu não sou aquele cara radical do glúten, não. Nesse tópico do glúten, eu não sou aquele cara radical do glúten. Sabe por quê? Porque, assim, quando a gente mexe com emagrecimento, a gente vê que é muito difícil você conseguir seguir uma dieta que seja muito restritiva. Sim. Além disso, alimentos com glúten, eles têm a questão nutricional e a questão de alergia, beleza, a gente acabou de falar. Só que o brasileiro, ele tem uma relação com a comida que vai muito além da nutrição. O brasileiro tem uma relação com a comida que a gente chama de hedônica. O que é? Não existe, por exemplo, nenhuma celebração no Brasil que não esteja envolvida com comida. Qualquer festinha, qualquer celebração, qualquer reunião que você tem, happy hour que você tem, vai ter algum tipo de comida. E geralmente são comidas que têm glúten, né? Então, historicamente, a gente relaciona alguns tipos de alimento com felicidade, com festa, com celebração, com conquista. E isso é muito difícil de quebrar. Muito difícil. A gente precisa ir passo a passo, a gente precisa ir devagar e entender qual que é a realidade da pessoa. Sabe por quê? Porque você faz uma dieta restritiva demais, a pessoa aguenta às vezes 3 dias. Né? Ela tem um desejo tão forte, por exemplo, pelo açúcar, pela gordura, pelo pão, pela massa, que vem de algo muito, muito interno dela. Né? Essa lembrança que ela tem no passado, do bolo que a mãe fazia, do bolo que a avó fazia. E isso vai muito além de você chegar para a pessoa e explicar para ela assim, olha, nutricionalmente você precisa comer isso, isso, isso. Eu sei, doutor, mas é que eu gosto de comer pizza. Entendeu? Então, na verdade, quem tenta seguir dieta muito restritiva, alguns conseguem. Quem tem muita força de vontade consegue. Mas a maioria acaba voltando. E aí entra um ponto que é muito comum, chamado efeito sanfona. O que é o efeito sanfona, para quem não sabe? É aquela pessoa que consegue por um tempo, fazer dieta, exercício físico intenso, perde lá os seus 5, 6 quilos, depois não aguenta mais, aí volta a engordar tudo de novo. E tem pessoas que passam por esse processo por, às vezes, décadas. 20 anos emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, né? E isso, muitas vezes, é por causa de uma dieta muito restritiva. E eu não sou daqueles médicos que obriga a pessoa a cortar tudo, né? A não ser que ela tenha uma intolerância. Mas se ela não tem intolerâncias, é melhor a gente, por exemplo, pensar numa terapia medicamentosa, né? E aí, essa terapia medicamentosa vai levar a pessoa a restringir alguns tipos de alimento, do que eu ficar confiando somente na força de vontade dela. Porque eu não tenho essa força de vontade. Provavelmente você não tem. A maioria das pessoas que está assistindo aqui a gente agora não consegue, por muito tempo, cortar aquilo que gosta. Seja a cervejinha, seja o churrasquinho. Então, a gente precisa entender como que é a realidade do paciente para a gente fazer uma estratégia customizada, porque senão não funciona.